No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, segunda-feira, dia 24 de julho de 2017. Uma segunda-feira feliz para toda a nação corintiana. Corinthians, que venceu ontem o Fluminense, manteve a sua primeira colocação e uma vantagem que a gente tem diante do segundo colocado, que é o Grêmio, que joga hoje. Mas, começando esse Voz Mosqueteira, falando do futsal que venceu no sábado a equipe da Sueva por 2-1, um jogo muito difícil. O Corinthians venceu 2-1 de virada, sendo que logo do início da partida acabou sofrendo gol aos 2 minutos. Conseguiu um empate aos 8 minutos, uma jogada em que o Edson chutou cruzado, o Genaro tentou fazer o gol e o jogador da Sueva acabou fazendo contra, mas o gol foi anotado para o Edson. E o Corinthians conseguiu a virada no segundo tempo, aos 4 minutos, através do Vander Carioca, que sempre está fazendo seus gols e sempre tem o atalho do gol. Um excelente jogador que tem um faro de gol. E com esse resultado de 2-1, o Corinthians acabou estourando em faltas, né? Antes de estourar as faltas, acabou tendo o Wilsinho expulso, jogou os 2 minutos com um jogador a menos, conseguiu segurar a Sueva, que veio para cima tentando o empate, estourou as faltas, teve a 6ª falta, a Sueva, e o Careca fez a defesa, defendeu a cobrança de tiro direto da Sueva, que estaria empatando a partida. Até o final da partida foi um sufoco, a Sueva tentando o empate, jogando em casa, e tentou fazer o gol de empate. O Corinthians conseguiu resistir até o fim. No final da partida, o Bié, em entrevista à rádio de Vernan Soares, criticou muito a arbitragem, não só dessa partida, mas a qualidade da arbitragem em todas as partidas que a gente vem acompanhando, e realmente, não só na Liga Nacional, na Liga Paulista, Sub-20 também, a gente teve semana passada a Taça Brasil também, uma interferência muito grande da arbitragem, e isso está prejudicando inclusive a modalidade, né? Você vai para um jogo, se prepara para um jogo e a arbitragem que influencia no resultado. Nessa partida de sábado, o Leandro Caires foi o grande destaque da partida, que ele que ficou responsável, de certa forma, né, de estar aí lado a lado com a arbitragem. É uma função a mais que a gente tem que ter agora no futsal. Um jogador que fica atento à marcação da arbitragem. Infelizmente, essa é a condição, né, do futsal hoje, que vem deixando a desejar muito a arbitragem. Mas não deixa de ser emocionante. É um jogo de futebol, um esporte muito dinâmico, que exige muita condição física e também emocional dos jogadores, principalmente nessa questão, né, do envolvimento da arbitragem, né, na partida. A gente viu isso, por exemplo, contra a equipe de Joinville, que o Corinthians entrou no segundo tempo muito preocupado, né, de certa forma, com a arbitragem, a influência da arbitragem no primeiro tempo, e desconcentrou a equipe e acabou perdendo, né, esse jogo pela Liga Nacional por 7-2. Então, né, além de tudo, a gente também tem que vencer a arbitragem, que não é diferente também no futebol. Ontem, no Maracanã, o Corinthians foi jogar contra o Fluminense, não só o Fluminense, né, mas também a arbitragem. E de certa forma, um pênalti sobre o Jô, que não foi marcado no primeiro tempo. Isso deixou bem claro que a
o juiz não queria se comprometer. Apesar de que no final, né, o Fluminense fez o gol, mas impedido, mas também não vamos elogiar porque não fizeram mais nada que a obrigação. O Bandeirinha marcou o impedimento. Difícil seria se não marcasse, né? E saísse um empate ali com um gol irregular já além dos 45 minutos. Mas, falando um pouco dessa partida de ontem, a gente viu o Corinthians mais uma vez impondo o seu futebol em campo, buscando o resultado, buscando a vitória, muito bem organizado. O Giovanni Augusto entrou, cumpriu bem o papel, né? Bateu o escanteio que o Balbuena fez o gol no segundo tempo. Uma cobrança assim muito bem executada e a cabeçada do Balbuena também. Pois teve poucas oportunidades, algumas que teve, a gente percebeu também que ainda falhou muito o arremate final, faltou aquela última bola, e é onde o Corinthians precisa melhorar, porque a gente sabe que cada vez mais no futebol poucas oportunidades aparecem, e quando aparecem elas têm que estar sendo executadas. Então precisa melhorar ainda esse requisito de finalização. E o Corinthians, né, tudo bem que o que vale são os 3 pontos, a gente tem que estar colocando isso, mas passamos, né, um sufoco ali no final do jogo, esperando o final da partida. Ainda foi colocado 6 minutos de acréscimo, para matar o corintiano do coração. Mas o corintiano é forte, né? Mas foi uma partida boa, onde a gente venceu depois de 2 empates. Estava sentindo um pouco a pressão aí dos adversários, né? No sentido de não vencer, de cair na tabela. É a torcida de todo mundo. Hoje, o campeonato de pontos corridos é exatamente esse, né? Enquanto o corintiano torce para o Corinthians vencer, quem está atrás, né? Além de torcer para o seu time, também tem que torcer contra o Corinthians, né? Então, essa é a vantagem de quem está à frente na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas que é difícil, né? Mas a pressão, muita gente falando aí que o Corinthians não ia vencer, que ia começar a cair na tabela, mas é muita torcida contra, né? E existe também aquela situação onde a gente vê que, de certa forma, muitos torcedores já estão perdendo até o interesse, né, do campeonato, porque já quase não tem chances, né? Mas não interferindo na audiência, né? Já que todo mundo torce pro Corinthians, tá tudo certo. Senão, se cair a audiência, aí a gente começa a ficar mais complicado, né? Mais preocupado, quer dizer. Porque o Corinthians vencendo, a audiência caindo, pode ter alguma interferência, com certeza. Mas, falando mais dessa partida do Corinthians, da situação atual, vamos ouvir o Davi, de São Francisco, Califórnia, que mandou seu áudio aqui comentando sobre essa partida. Olá, amigos da Voz Mosqueteira, que fala o Davi aqui de São Francisco, na Califórnia. Muito feliz com a vitória ontem. Eu acho que foi uma vitória suada, sofrida, um time com desfalques importantes, principalmente o Jadson, que é o nosso melhor jogador de criação e o nosso melhor zagueiro, mas os jogadores que entraram no seu lugar, se não responderam à altura, pelo menos se entregaram em campo. E a gente venceu um adversário difícil, que é o Fluminense, jogando no Maracanã. Isso tem muito mérito. Eu acho que a tendência dos jogos é serem cada vez mais difíceis, porque para mim está muito claro que o Corinthians é um time que está perdendo fisicamente um pouco o seu rendimento. É um time que vem jogando muito tempo, com muita intensidade. O Corinthians não tem muita rotatividade de jogadores porque não tem um grande elenco. Então os jogadores titulares, você não consegue, por exemplo, poupar o Jô, porque o reserva do Jô não consegue responder à altura dele. E são alguns jogadores realmente têm problema físico, que é natural,
e outros para o Romero. O Romero se tornou indispensável para o time. Então também era difícil de substituir ele. Você não tinha ninguém no banco que falava, pô, esse cara aqui de repente dá pra gente trocar para manter o mesmo esquema. Então são jogadores que vão fazer falta, vão se contundir, vão ter lesões ou pode tomar uma... Enfim, é natural isso, num tão longo campeonato. Então acho que a torcida, ela óbvio está feliz porque o Corinthians é líder, mas eu acho que o desempenho do time tende a cair nas próximas rodadas. Perder o campeonato também não é um problema, acho que é normal. E a gente está vendo esse time fazendo história, a gente está vendo história acontecendo. É um time com uma série de invencibilidade impressionante. Acho que é a terceira maior da história do Corinthians, e tem entre as três principais da história do Corinthians. Então a gente está vendo uma coisa super única. E mérito toda do Carille, da comissão técnica, da estrutura do Corinthians, dos jogadores. E eu acho que esse time do Corinthians merece um prêmio já. Eu lembro que antigamente tinha a Gazeta Esportiva tinha uma taça chamada Taça dos Invictos, que eu acho que esse time merecia uma taça. Já merecia alguma coisa para ser recomemorada já. E é isso, óbvio que a gente espera um Campeonato Brasileiro, eventualmente uma Copa Sul-Americana. A gente espera pelo desempenho do time, mas o importante é que o time vem jogando como o Corinthians. Isso é o mais importante de tudo isso. E próxima rodada, jogo difícil também, com algumas lesões, é isso aí. É Corinthians, superação. E vamos que vamos. Vai Corinthians. Abraço a todos. Tchau. Vai Corinthians. Obrigado, Davi, pela sua participação, pela sua colaboração, né? Colaboração aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão. Montar esse programa, trazer os seus comentários, né, para nossos ouvintes. Então a gente viu ontem o Corinthians realmente superando. Existe essa preocupação, sim, Davi. Já não é de hoje, já é desde o início. É mesmo no início do Campeonato Brasileiro, o quanto o Corinthians estaria resistindo fisicamente. Mas, de certa forma, a gente vê o Corinthians se poupando nas partidas. Então, quando o Corinthians aumenta e diminui a intensidade de jogo, muitas vezes na própria partida, se poupando um pouco para o final. Então, é um time que está muito bem administrado, até nesse sentido físico, onde muitas vezes o jogador também segura um pouco mais, que nem, por exemplo, os laterais, às vezes vai um, outro vai outro, acaba concentrando na esquerda, voltando para a direita, até mesmo para que os jogadores tenham um pouco mais de resistência na própria partida e se desgastem menos. Mas é claro, né? A gente sabe que tudo tem um limite. Esse excesso de jogos também, viagens, pouco tempo para se recuperar, para treinar, né? Mas é um time consciente de tudo isso. Isso que é importante. Agora vai ser mais difícil daqui para frente, não só na questão física, mas também os adversários já estão conhecendo e bem o Corinthians. O Corinthians mantém um padrão de jogo e os adversários já estão acompanhando bem isso e montando seus times, né? Contra, né, o Corinthians, contra essa tática, esse esquema tático do Corinthians. Ontem o Fluminense tentou, né, segurar um pouco o Corinthians no campo de defesa e assim por diante. Mas, de certa forma, foi um jogo muito calculado, né? As duas equipes muito pensado. Então fica um jogo até um pouco chato, sem muitas oportunidades, sem aquela correria, mas é um jogo cadenciado. É um jogo mais quase que de estratégica. Então, a gente tem alguns jogadores para entrar, ainda não estão correspondendo totalmente. O Giovanni Augusto entrou, correspondeu de certa forma, porque o jogador que entra sabe o que vai fazer em termos de função. Então ele jogando aquilo que o Carille coloca, é o que o Carille espera, né? Vamos dizer assim. É um jogador que atende às suas expectativas, não só da comissão técnica, mas também do grupo. E isso tem acontecido. A torcida pediu muito, né? Com a contusão do Jadson, a entrada do Pedrinho. Porque a gente percebe que o Pedrinho, por exemplo,
vai partir para uma jogada individual, vai fazer uma jogada de efeito. Isso tem feito falta, né, no Corinthians. É um individualismo. Mas ontem o Pedrinho, quando entrou, ele também jogou pelo coletivo, não tanto pelo individual. Mas é isso que a gente está percebendo nos jogadores, entrando e fazendo a função, né? Não tendo aquela individualidade. Mas eu acredito que o Corinthians consiga manter aí não só a invencibilidade, mas a liderança, né? Que é um time que supera todas essas situações adversas, né? Principalmente de contusão, né? De viagem, pouco tempo para treinar, inclusive, né? Para poder se recuperar. E a Taça dos Invictos, Davi, era da Gazeta Esportiva realmente, mas do Campeonato Paulista, que era, né, no caso, na época, o campeonato mais importante do Brasil. Essa era a importância que a gente tinha aqui no Campeonato Paulista. A gente conseguiu, acho que o último foi 35 jogos invictos, que era uma coisa muito difícil no Campeonato Paulista. Mas mais do que a invencibilidade, mais do que a liderança, né, essa regularidade do time que entra em campo e busca a vitória. E a superação toda, né, que a gente está conseguindo aí, né? Então, vamos aguardar aí a próxima partida da Sul-Americana, na quarta-feira, que será um desgaste para mim, que o pessoal vai vir para tentar fazer um resultado e o Corinthians vai ter que correr bastante, né? Mas é isso aí. Muito obrigado, Davi, pela sua colaboração. E agora a gente vai ouvir o Neto Gabiru de Cuiabá, da Fiel Cuiabá, que também mandou sua participação aqui no Voz Mosqueteira. Fala aí, Neto Gabiru. Tá feliz, né? Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Aqui é o Neto Gabiru de Cuiabá. Uma vitória ontem para superação, uma vitória ontem para manutenção do status psicológico do time, uma vitória ontem para provar que esse time ainda tem um caminho a trilhar nesse campeonato, que vai ser muito diferente do que os comentaristas, os entendidos de plantão das redes de TV, de rádio, de jornal desse país acreditam sobre o nosso time. Foi uma vitória boa, muito boa, manteve a distância, mostrou que o nosso time ainda continua coeso apesar das baixas e que nós ainda temos água para fazer passar debaixo dessa ponte e mexer esse moinho. Então, o sentimento é de uma semana pesada essa semana, né? Vamos jogar com Patriotas na quarta, vamos pegar o Flamengo, que é um confronto direto de certa medida, porque se a gente ganha, já praticamente alija eles da disputa, pelo menos assim, num primeiro momento, né? A gente abre uma distância muito boa, já estamos com uma distância razoável, abre uma distância maior ainda, o que abala o psicológico deles. Eles veem um time que não perde, um time que joga coeso, um time que joga arrumado, organizado, e um time que não perde. E se ainda ganha deles e aumenta, amplia essa vantagem em pontuação na tabela, é um impacto psicológico contra eles. Então, pra gente também é importante essa vitória contra o Flamengo na Arena. É uma semana auspiciosa para todo mundo e saravá São Jorge. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Saravá São Jorge! Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação. E com certeza, uma semana difícil, hein? Sul-Americana, depois tem o Flamengo. Flamengo que também tenta aí se manter, não fugir muito, né? Desse grupo aí intermediário. Mas eu acho que o time que quer ser campeão, né? Quando você almeja algo maior no campeonato, você tem que entender que você só vai encontrar dificuldades, né? Não adianta pensar que vai ser campeão ganhando tudo muito fácil. São superações, e o Khalil vem traçando isso jogo a jogo, né? Como ele mesmo disse. Eu acho que não adianta você falar que vai jogar contra o Patriota sem pensar no Flamengo, porque você também tem que jogar na quarta-feira, mas já fazendo uma projeção para domingo, no sentido de manter a equipe
tranquila, né? Principalmente porque a pressão é muito grande, só se fala nessa liderança do Corinthians, né? Que é ameaçadora para muita gente, porque muita gente apostou contra, como você mesmo colocou. Muita gente apostou que o Corinthians estaria fugindo somente do rebaixamento se não tivesse contratações, né? Com esse time, com esse técnico, né? De certa forma, quem viu o time no ano passado, né? Principalmente, a maioria dos torcedores, inclusive do Corinthians, se assombrou muito, né? Como é que o Corinthians estaria disputando um campeonato brasileiro com elenco, sem técnico definido e assim por diante. Assombrou. Mas eu acho que o profissional, além de tudo, ele não tem que ser adivinho. Ele tem que analisar a situação. Como muita gente colocou que, por exemplo, o Atlético Mineiro estaria vencendo tudo aí, seria o provável campeão, mesmo nosso rival também, porque é aquela questão, né? São valores, né? Você vê o jogador sendo contratados, salários altos, nomes, né? Nome não ganha jogo. Isso a gente está provando. Salário alto também não. Contratações, né? De entusiasmo, né? Também não. Então essa é uma prova aí que quem alcança é aquele que trabalha, né? Aquele que consegue jogo a jogo, buscar a vitória, buscar a manutenção do esquema tático dentro de campo, respeita a comissão técnica, respeita a torcida e principalmente respeita o companheiro. É a união do grupo, né? Não adianta você achar que o cara que tem um salário maior que vai resolver o jogo. No Corinthians não tem isso. Você vê que todo mundo, um cobre o outro, um joga pelo outro. Você vê o Cássio entrando dividida de cabeça, né? Ontem ele quase sofreu uma contusão ali séria, né? Mas não teve medo. Não teve medo. Então isso que a gente comprova, quer dizer, que é a união que faz justamente essa superação. É um exemplo para nós, essa união. E esse é o que é o Corinthians, né? Principalmente o que os jogadores estão fazendo juntamente com a comissão técnica é o que todo corintiano espera. E nessa superação, nessa regularidade que o Corinthians está se mantendo, é o que a gente alcança, é a liderança do campeonato. Principalmente devido a essa regularidade, querer superar, principalmente as críticas. E é um time que está sendo, de certa forma, muito criticado nesse sentido, né? Como muita gente questiona ainda como que consegue estar em primeiro tendo um elenco catado, né? É o que sobrou. Mas não contavam com a superação do time, principalmente com o espírito corintiano que esse time tem. Esse time tem o espírito corintiano que todo corintiano quer ver. Então deixa muita gente aí, né, de boca aberta e calou a boca de muita gente também. Lógico que a gente não conquistou nada ainda, mas só o fato de ter essa superação, de mostrar esse futebol, né, dentro de campo, a gente já sabe que é um time vitorioso, né, e principalmente devido ao reconhecimento da Fiel. É isso que a gente tem que ter, reconhecimento, né, pela sua união. A gente não vê um jogador se destacando individualmente. É muito difícil as opiniões das pessoas, né? Quem foi o melhor? Foi esse, aquele. Não tem uma... Ontem foi o Cássio, de certa forma, sim, pelas defesas, inclusive pela essa coragem, né, de dividir a bola. Foi o Balbuena por ter feito o gol, né? Então, quer dizer, a gente coloca o Cássio pelas defesas, o Balbuena pelo gol, que são atitudes individuais. Mas na realidade, sim, é difícil você escolher um jogador que jogou bem, porque todos jogaram pelo grupo, se destacaram, né, coletivamente, não individualmente. Esse é o Corinthians mosqueteiro dentro de campo. É isso que a gente quer ver. Muito obrigado, Neto Gabiru. A gente continua aí torcendo, e essa semana aqui precisa de muita torcida realmente. O comparecimento da Fiel nessas duas partidas, o apoio é muito importante.
Muito obrigado. E agora a gente vai ouvir o Careca da Fiel Japão, que mandou o seu áudio. Nada melhor do que começar uma segunda-feira com extrema felicidade, né, Careca? Salve, salve, rapaziada da Voz Mosquiteira. Salve, salve, Domingos, que é o Careca do Japão. Como tem se repetindo, as minhas segundas-feiras estão sendo muito felizes aqui. Eu não podia assistir o jogo ontem, vi os melhores momentos. Um jogo difícil, de superação. E estamos mostrando para todo mundo aí quem é o Corinthians, a quarta força. E a gente tem muita garrafa vazia para vender. Como diz o Neto Gabiru aí, a gente vai queimar a língua de muito jornalista entendido, entre aspas. E para lembrar a morte do grande Valdir Pérez, eu queria dizer que lembro de 2 jogos dele. Um defendendo o São Paulo, onde ele tomou o maior franco que eu já vi na vida. Foi um gol de cabeça do Vaguinho, da meia-lua. Uma tarde chuvosa, nós vencemos por 2-1, o Valdir Pérez tomou um frangaço entre as pernas. E outro defendendo o Corinthians contra o mesmo São Paulo, e fez defesas incríveis lá. E é isso aí, vai Corinthians e saravá. Vai Corinthians, saravá. Muito obrigado, Careca, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira, na Rádio Coringão. Falando do Valdir Pérez, um jogador que veio pro Corinthians já com bastante experiência, né? Ele jogou ele e o Carlos, até eles faziam um revezamento, né? Inicialmente no gol. Ensinou muito o Ronaldo Giovanelli, que teve como professores os dois, né? Tanto o Carlos como o Valdir Pérez. Um jogador que se identificou com a torcida, ele mesmo colocou que admirava a torcida do Corinthians, a sintonia da torcida com o time. Ele disputou aquele campeonato de 87, foi vice-campeão. Esse é o único título do Valdir Pérez no Corinthians. Foi vice-campeão de 87. Foi vice porque foi um vice comemorado, um vice de superação também, que o Corinthians terminou o primeiro turno em último, né, no Campeonato Paulista. No segundo turno chegou na final e acabou sendo derrotado, infelizmente, na final, no primeiro jogo. Empatou no jogo da final, mas foi um vice, né, campeonato muito comemorado pela torcida, quem estava no Morumbi. O Valdir Pérez era o nosso goleiro. Então, infelizmente, né, foi muito cedo, mas deixou uma marca muito boa no Corinthians. Careca, ele participou também daquele jogo que o Corinthians venceu o São Paulo por 3-2, se não me engano foi em 75. Foi conhecido como o jogo dos frangos. Tanto ele como o Tobias, acho que os 5 gols foram tudo frango. Então ficou conhecido como o jogo dos frangos. O de baixo de chuva também lá no Chiqueiro. Mas é isso aí, a vida continua. Deixou saudades. Deixa eu até lembrar também a Copa do Mundo de 82, né? Jogou aquela seleção de 82 que deixou de história, que pra mim foi a última vez que eu torci pro Brasil. Depois daquele jogo lá, a derrota com a Itália, eu fiz uma promessa a mim mesmo que eu jamais torceria para outro time se não fosse o Corinthians. Pra sofrer, eu já sofro muito pelo Corinthians. E aí eu deixei até de acompanhar a seleção brasileira depois da 82, que foi o Valdir Pérez, o goleiro, né? Mas é a vida. Careca, o Corinthians tá bem, né? Tá mantendo aí uma regularidade, tá indo com toda empenho, vontade, superação. E é isso que a gente quer ver no time. Time vencedor por isso, mas um time operário, onde cada um opera um esquema tático, cada um faz a sua função, e cada um fazendo a sua função, o todo, dá resultado. Uma mostra aí que todo mundo deveria estar fazendo isso na sociedade. Se todo mundo fizesse a sua função na sociedade, não precisaria ter nem justiça, muito menos polícia, porque cada um faria a sua função sem uma necessidade de ter controle. Só um direcionamento, no caso do Carille, que faz parte também, tem que ter
um pensante. Mas é isso aí, careca. A gente vai enfrentar uma semana difícil aí. Quem sabe domingão ganhar, hein, do Flamengo? Pra você é segunda-feira, então mais uma segunda-feira, quem sabe, de muita alegria. Muito obrigado, careca, pela sua participação, colaborando sempre aqui pela Rádio Coningão. E agora a gente vai ouvir o Cavalo Sam, lá de Cuiabá também, que mandou seu áudio e seus comentários. Fala aí, Cavalo. Pessoal, bom dia. A vitória de ontem foi muito boa e interessante a gente perceber que os próximos confrontos que a gente vai ter contra os times antes de acabar o primeiro turno são confrontos contra equipes que vêm sofrendo uma pressão muito forte, né? O Flamengo, os torcedores estão pressionando, eles acham que o time tem a obrigação de jogar bem, de ser campeão, porque estão investindo dinheiro para isso, né? Nunca investiram antes. O Atlético Mineiro tá lá também, perdendo para todo mundo em casa e trocando de treinador. E o Sport que perdeu pro Expressinho, né? Pro time reserva do Parmeira. E também a turma lá não tá muito contente com o Luxemburgo, né? Eu acho que são 3 adversários perfeitos pra gente chegar e conseguir bons resultados aí, viu? A expectativa é de conseguir uns 7 pontos nas próximas rodadas e, né, como o Neto falou aí, já dá um tchau pro Flamengo, já dá uma fundadinha no Atlético Mineiro, que eles merecem também, né, pra ver se para de chorar e quem sabe dar uma azedada na garapa do Luxemburgo também, que sempre é bom. É isso aí, galera, um abraço e boa semana. Muito obrigado, Cavalo Sam, pela sua colaboração também no Voz Mosqueteira. Essas 3 partidas aí são decisivas, né? Então a gente tem que jogar até mesmo no desespero dos adversários, né? Coisa que a gente não via muito, né? Então quando a gente ia jogar contra um time que, por exemplo, o técnico estava pendurado, parece que tinha um cooperativismo para levantar aquele técnico, né? E o time, né? Isso não acontece mais. A gente joga pelo Corinthians. Quem tá pagando salário é o Corinthians. A gente não tem que estar levantando o time, muito menos técnico por aí, como a gente viu isso algum tempo atrás aí no Corinthians, né? O Flamengo é um time difícil, que teve um bom investimento, jogadores de nome, que tá encaixando, mas não tá emplacando, né? Acharam um pênalti no final da partida também no sábado, né? Quase que empataram com o Curitiba. O Atlético está com metade dos nossos pontos. E a folha salarial provavelmente é 3 vezes mais do que a do Corinthians. O Sport que está em ascensão, eu acho, né? Apesar de ter perdido ontem, mas também é um time, né, que está recuperando alguns jogadores, recuperando o técnico, né? Tá, acho que fugindo do rebaixamento. Acho que não almeja muita coisa não, porque agora começa a complicar para todos os times, né? Não só para o Corinthians, mas para todos, porque todas as partidas agora são difíceis. Ontem o Botafogo empatou o Atlético Goianiense também. Então, quer dizer, às vezes um time que vai jogar contra o Corinthians, por exemplo, né, contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense perdeu ontem com a Ponte Preta em 2-0 em casa e complicou para nós aqui, né? Então esse é o Campeonato Brasileiro. Não tem uma regularidade. Difícil, né? É um campeonato difícil, mas acaba sendo emocionante. Agora, marcar 7 pontos nessas 3 partidas é um excelente negócio, hein? Vamos aguardar. E tem o Patriotas antes de tudo isso, que também vai exigir muito do Corinthians. Porque o empate 0-0 é nosso, mas a gente tem que fazer um 1-0 ali e administrar o resultado. Tem que estar administrando a condição física para que a gente não se desgaste tanto. Mas a gente vai dando sequência nessa regularidade aí, a gente está se empolgando cada vez mais. Beleza? Muito obrigado, Cavalo Sam, fiel Cuiabá, pela sua participação. Agora a gente vai ouvir a entrevista coletiva do Carille de ontem após a partida,
a partida de ontem contra todos e todos, inclusive o microfone, né? Então, no início aí deu uma rateada no microfone, mas depois foi. Mas até isso a gente tem que vencer, né? Para ouvir o Carille ontem, teve que vencer o microfone. Mas vamos colocar a entrevista do Carille de ontem, para a gente ter uma ideia daquilo que ele comentou sobre a partida e sobre o Corinthians. Vamos ouvir. Queria que você iniciasse a entrevista fazendo um pouquinho uma análise do jogo. Me pareceu, mais uma vez, um jogo muito parecido com o que o Corinthians já fez em outros jogos fora de casa, né, controlando bastante o jogo. Tomou um pouco de sufoco no final, mas isso é normal. O Fluminense veio para cima. Mas falasse também um pouco como é importante vencer agora, depois de 2 resultados de empate, e onde começou já aquele burburinho de... A luz deu uma queda aqui. De que, olha, talvez caia o rendimento, enfim, voltar a vencer, quanto que te alivia um pouco e alivia o grupo também. O que um técnico busca, o que uma comissão técnica busca num time é equilíbrio. E hoje nós fomos equilibrados o tempo todo. Sabendo jogar com bola, sabendo jogar sem bola, as triangulações, as aproximações. Repetindo, que um técnico e uma comissão técnica busca numa equipe é equilíbrio. E nós fomos equilibrados hoje o tempo todo. Sabendo jogar sem bola e sabendo jogar com bola, com triangulações, aproximação. Se nós tivéssemos acertado ali o último passe, poderia ter feito até mais gols, né? Saio muito feliz com o rendimento. A questão dos empates, Ortega, vem mais de fora do que para nós mesmos, né? O que me preocupa é quando a gente não rende. E a gente jogou contra o Atlético para ganhar, né? Jogamos contra o Avaí para ganhar também. Douglas fez ótimas defesas, chegamos lá. Não fico pensando que nem eu falei na questão de vencibilidade, senão lá em Florianópolis eu não tinha tirado o Gabriel para colocar o Casim, né? E tornar a equipe mais ofensiva. E assim, saio daqui hoje muito feliz, muito satisfeito com o jogo. O fone já melhor. Carille, primeiro parabéns aí pela vitória de hoje, depois de 2 empates. Você comentou que o time é bom quando rende. O Giovanni Augusto, depois de 5 meses, voltou a jogar. E também o Cássio teve uma ótima atuação hoje, importante, principalmente no segundo tempo, quando ele se destacou e evitando aí que esse placar fosse mais do que 1-0 e virasse, quem sabe, um novo empate. Queria que você destacasse a atuação desses jogadores. Giovanni jogou acima do esperado pelo tempo que ficou fora, prendeu a bola, fez triangulações, tudo aquilo que a gente planejou para que ele fizesse, ele fez e fez muito bem, mesmo sem estar com ritmo de jogo. E jogar fora de casa, e jogar fora de casa contra um Fluminense, contra Grêmio, contra qualquer equipe desse porte, desse tamanho, é normal de você ser sufocado, dele para cima, e tirou volantes e colocou atacantes para jogar em cima de nós, né? É tudo dentro do planejado. Eu também faço isso quando eu estou com um resultado que não me favorece, que nem eu fiz em Florianópolis, de tirar o Gabriel e colocar o Casim, né? Dentro de uma ideia de jogo, dentro de uma organização. Mas hoje, em relação a esses jogadores aí, muito bem mesmo, cumpriram o que tinha que fazer. Fábio, pela compactação do time dentro de campo, a gente vê um Corinthians muito sólido, muito forte e com a vantagem de muitos pontos na frente do segundo colocado, que é o Grêmio. O que você acha que pode tirar esse título do Brasileiro do Corinthians? Tem muito campeonato ainda, né? O Grêmio pega o São Paulo amanhã. Se tiver um resultado positivo, volta para 6 pontos. E a gente tem em disputa agora 22 jogos, faltam? É isso? Tem ponto demais, né? Não fico pensando em título, não fico pensando lá na frente, eu fico pensando sempre no próximo jogo, né? Desligamos um pouquinho o chip agora do Campeonato Brasileiro e começamos a pensar na Sul-Americana contra o Patriotas quarta-feira em casa. E justamente, Fábio, pensando neste teu rendimento, evidente que a matemática a gente não tem como fugir, né? E o Corinthians retoma uma vantagem de 9 pontos, que é uma vantagem que pode ser administrada e até apaga, de certa forma, aqueles 2 empates que acabaram acontecendo, e você chegou a responder dizendo que não houve queda de rendimento do teu time. Até que ponto a gente pode imaginar que o teu time vai ter gás, não para a parte técnica, mas essa parte física, puxada do campeonato, que chega num ponto crucial? A questão da parte física, a gente vai chegar, todas as equipes vão chegar no mesmo nível.
estão com várias competições, jogo de domingo e quarta, não é só para nós isso. Então, o campeonato vai se desenrolar sim. A questão de desempenho, eu valorizei demais os 2 empates. Porque depois que você ganha uma vitória contra o Palmeiras, como tivemos, e depois enfrentar um time, é normal que a concentração cai, é natural do ser humano, né? Esse mesmo Avaí, que muito se falou do nosso empate lá, foi o que ganhou do Grêmio lá no Sul e ganhou hoje do Cruzeiro. Então, o campeonato, ele é difícil, ele é sim. É por isso que eu não gosto de ficar planejando muito e sempre o próximo jogo, porque senão a gente fica louco, começar a pensar quantos pontos tem que fazer. Não. Preparação agora para o Patriotas, depois a gente volta para o Campeonato Brasileiro e começa a pensar no Flamengo. Boa noite, Fábio Carilli, parabéns pela vitória. Já, se não me engano, são 30 ou mais de 30 partidas de invencibilidade. O seu time, o Corinthians, não perde desde ainda no Campeonato Paulista. Em algum momento nessa trajetória do brasileiro, da Sul-Americana, passou pela sua cabeça até a possibilidade de bater o recorde de partidas de invencibilidade no futebol brasileiro, que hoje são de 52 partidas de Flamengo e Botafogo? Você já começou a pensar nesse recorde, ou isso passa longe do seu raciocínio? Bem longe. Não dá para ficar pensando nisso. Mais do que invencibilidade, uma coisa que me traz muita satisfação, e alguém de vocês pode ajudar. Hoje foram 43 jogos oficiais no ano, 26 jogos sem tomar gol. Isso aí me dá satisfação demais, muito mais do que a invencibilidade. Claro que é legal, é claro que a gente se sente orgulhoso com isso, mas em nenhuma das minhas reuniões com os atletas eu trago essa responsabilidade a mais. A gente já tem a responsabilidade de fazer bem o próximo jogo. Não é ficar, nunca falei, pode perguntar para qualquer jogador, eu não trago isso para nenhuma reunião nossa, porque eu acho desnecessário, em cima da pressão que existe, em cima da responsabilidade que existe a cada jogo. Fábio, o Corinthians é o time invencível ou aquilo que mais se aproxima disso hoje do futebol brasileiro? Não tem isso, né? Time invencível não tem. Agora, que é uma das equipes mais organizadas, com certeza, os jogadores sabendo muito bem o que tem que fazer, uma linha de 4 quase que perfeita, já que não existe perfeição no futebol, em questão de coberturas, em questão de leitura. Mudam-se peças e continua com a mesma concentração, com a mesma organização, né? Mas não tem, cara, não tem um time invencível, não. Tem equipes que trabalham muito, que trabalham sério, e nós é uma delas. Então, Fábio, nessa linha, né, outras equipes também são organizadas, enfim, tem qualidades, e cada equipe tem o seu estilo, umas mais ofensivas, enfim, isso é histórico, né? Queria te perguntar se você observa hoje no Brasil, alguém joga como o Corinthians, ou o Corinthians tem um jogo único? Tem equipes assim que... O que muda a história de um jogo, Ortega, são gols. Né? Muitas vezes você entra com uma ideia, o adversário também, de repente, logo no começo do jogo, você faz 1-0. Hoje, fizemos o gol logo no começo do segundo tempo, então muda a estratégia do técnico, tem que mudar. Então, os gols mudam a ideia, muda a estratégia de cada jogo. Né? Mas, assim, em cima da última linha, principalmente, eu acho que não tem nenhuma equipe que trabalha que nem a nossa. E aí, dessa linha, você já pediu um zagueiro antes da contusão infeliz do Pablo, né, que vai parar por pelo menos 6 semanas. Aí tem ainda a possibilidade de convocações dos meninos para a base do Brasil e do Balbuena para a seleção paraguaia. A janela fechou. Como é que vocês vão compor aí? Você ainda está querendo um zagueiro? Existe a possibilidade de um zagueiro ser contratado? Existe sim. Existe essa possibilidade sim, e claro que vai ser... vimos muito pouco em relação aos que estão fora do Brasil. A gente já está olhando mesmo os que estão jogando aqui no futebol brasileiro. Vimos a entrevista coletiva após a partida do Carilli. Ele explicou bem, né, com a postura do Corinthians, aquilo que ele espera do campeonato, principalmente a superação que esse grupo está realizando nesse campeonato brasileiro. Muito consciente, e essa consciência ele tem transmitido para os jogadores que estão correspondendo dentro de campo, sem estrelismo principalmente, e com pensamento voltado para o coletivo e para a superação. Lembrando a todos que a partir das 20h10
Tem um debatimão. O Corinthians debatido por corintianos. Voz Mosqueteira fica por aqui e a gente volta amanhã com a saga do Corinthians no Paulista de 1977. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!